nesse computador. Muito bem, vamos começar com uma oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, em Tua santa presença nos encontramos agradecidos pela dádiva da vida, do perdão, da salvação, da esperança que temos em Cristo. Que Teu amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, possa nos guardar mente e coração. E também pedimos a inspiração do Senhor para o que vamos estudar. Ajuda-nos a estarmos bem firmados na Tua santa palavra. Ilumina o nosso entendimento, dá-nos, ó Deus, graça sobre graça, para também melhor Te servir. Em Cristo Jesus agradecidos, colocamos toda a ansiedade, todas as preocupações dos alunos, tudo que eles têm de desafios, os dilemas, diante de Ti, nas Tuas mãos. E assim descansamos, Senhor, na certeza da Tua bênção. Em Jesus, amém e amém. Muito bom, pessoal. Dando sequência, então, ao nosso estudo aqui de Romanos, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu chegar mais aqui. Tá aqui, deixa eu. Só que aí tá sempre ficando um pouco estranho isso. Deixa eu colocar isso aqui melhor. Ele tá ficando tão estranho. Pelo menos para mim tá estranho. Eu queria saber como é que eu faço isso aqui. Bom, não tá sendo tão bom como eu queria. Deixa eu interromper o compartilhamento e tentar de uma outra forma. Apenas o orador. Deixa eu fazer um negócio aqui. Bom, eu vou aparecer aqui então para vocês pequeno aqui, né? Acho que tá bom. Qualquer coisa me avisa aí, tá, pessoal? Deixa eu caminhar com esses slides aqui, que a gente já está bem mais adiantado. Eu vou cortar alguns aqui. Vamos ver que posição que eu fico melhor. Nós paramos exatamente aqui. Então, vamos lá. Foi exatamente aqui que a gente parou, não foi? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele mais aqui para cima, que eu acho que vai dar mais praia. Vou colocar o menor aqui para não atrapalhar tanto, tá? Tá. Então, vasos de ira preparados para perdição, é o que lemos lá em Romanos capítulo 9, versículo 22, não é? Vasos de ira preparados para perdição. Lembra que uma das coisas que a gente viu no início do estudo de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, foi que a gente precisa levar em conta o contexto em que foi escrito
e também, entre outras coisas, as citações do Antigo Testamento a que o texto se refere, né? Então, aqui, vasos de ira relacionados a Israel, nós vamos precisar levar em consideração, ou seja, Paulo está citando o Antigo Testamento. E a gente vai ter que estudar o que é que Paulo está citando, o que é que Paulo está mencionando, tá? E isso vai ajudar a gente a entender o que Paulo quer dizer aqui, tá? Então, vamos lá. Romanos 9, versículos 20 e 21, né? Veja só. Não tem nada a ver com salvação dos cristãos. Por quê? Porque o barro nas mãos do oleiro é de fato a nação de Israel, é o povo de Israel, tá? E você encontra isso tanto em Isaías capítulo 29, versículo 16, capítulo 64, versículo 8, e principalmente o texto mais forte aqui é de Jeremias capítulo 18, dos versículos que vão de 1 a 6, os 6 primeiros versículos. Então, esse texto não pode ser usado para defender predestinação incondicional, de maneira alguma, porque ele se refere às passagens do Antigo Testamento que ensinam exatamente o contrário, gente. Exatamente o contrário. Jeremias 18, Isaías 29, contexto em que Israel é descrito como um vaso nas mãos de Deus, que é o oleiro. Ali, naquele contexto, não tem nada de predestinação incondicional, muito pelo contrário. O ensino ali é o oposto. O ensino ali é de algo condicional, de um povo eleito condicionalmente, que é o caso do povo de Israel. E a gente vai ver, examinar primeiramente Isaías 29. Olha aí o que diz o versículo 26. Vocês viram as coisas pelo avesso, protesto do Senhor, protesto de Deus em relação a Israel. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Paulo está certamente fazendo uma referência aqui a Isaías capítulo 29, quando diz que não compete ao barro questionar as ações do oleiro, não é? Agora, repare que o contexto do Antigo Testamento, em que Paulo se baseia, diz: vocês viram as coisas pelo avesso. Okay? O que Deus está dizendo? Que esse barro é rebelde. Esse barro não é um objeto inanimado nas mãos de Deus. Que o barro está transtornando as coisas, virando as coisas do avesso, que é um barro que acaba se estragando nas mãos do oleiro, porque é um barro que tem uma certa malevolência, uma certa rebeldia. Deus protesta. Vocês viram as coisas pelo avesso. Está entendendo? Que o contexto em si fala de um vaso que acaba se desencaminhando daquele propósito original do próprio oleiro. É um vaso rebelde, não é um ente inanimado nas mãos de Deus. Mais claro ainda vai ficar em Jeremias capítulo 18, que é outra referência, é outra passagem do Antigo Testamento, a que Paulo se reporta aqui, quando ele usa essa figura de linguagem para falar de vasos de ira, colocando, né, a nação de Israel, os judeus, agora nesta categoria de vasos de ira, porque é de Israel que Paulo está falando, né? Veja lá, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O versículo 7.
Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se ou arrepender-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Tá? Então, aqui a gente vê claramente o seguinte: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, Israel, aqui, como vaso, como um barro nas mãos desse oleiro. Agora, repare bem, se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, isso a gente viu acontecer no episódio de Jonas. A profecia era de destruição para os ninivitas, não é? Mas eles se arrependeram. E a destruição não veio. Mudou Deus de ideia. Mudou Deus de plano. Ou seja, o próprio decreto de destruição de Nínive também estava no condicional. Eles se arrependeram e o mal acabou não vindo sobre eles. Agora veja só, versículo 9. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, bom, de quem que ele está falando? Está falando da própria nação de Israel. Quem é que ele decretou que fosse edificado, que tivesse o reino? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 19, né? Edificado, plantado. E se ele fizer o que eu reprovo, veja, Deus tinha um plano para a nação de Israel, um projeto. Ele decreta que essa nação seja edificada, plantada, solidificada, mas tal destino condicional, tal decreto também condicional, tal predestinação condicional, tal eleição condicional. E se ele, o povo, essa nação, fizer o que eu reprovo, que é exatamente o caso da nação de Israel, e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, digo ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por quê? Porque estes são como barro nas mãos do oleiro. Deus os plantou para que fossem edificados, para que pudessem, como a gente lê lá em Isaías capítulo 5, se tornar uma vinha frutífera que produzisse vinhos bons, e ele fez tudo para que este intento pudesse ser bem-sucedido, mas não aconteceu. Não por falha de Deus, mas por rebelião humana. Então, agora, portanto, digo ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça, fazendo um plano contra vocês. Por quê? É o juízo de Deus que se avizinha sobre a nação de Israel. Mas mesmo esse juízo está sujeito a mudança de planos, caso haja arrependimento, e é por isso que nós temos um apelo de Deus. Converta-se cada um do seu procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações, para que esse mal não venha a acontecer, sobrevir sobre vocês. Então, esse vaso, a gente percebe bem, ele tem vontade própria, ele é rebelde. Se estivesse totalmente sujeito ao controle das mãos do oleiro, esse vaso jamais se quebraria, não é mesmo? Então,
A ilustração do oleiro, aqui em questão, ela é contra a perspectiva determinista calvinista ensinada. Eles fazem vistas grossas quando eles tocam nesses versículos aqui do capítulo 9 de Romanos. Eles simplesmente ignoram os textos do Antigo Testamento que tratam do assunto aos quais o apóstolo Paulo alude, faz citação, faz clara referência, né? Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado, arruinado, e essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu vou me arrepender do mal que eu pretendia, da desgraça que eu estava já planejando trazer sobre elas. É o caso de Nínive. Sodoma e Gomorra também é um caso assim. Se houvesse 10 justos, Deus não destruiria, não é mesmo? É isso que é dito. Então, os vasos de ira preparados para a perdição, né, que a gente encontra lá em Romanos capítulo 9, versículo 22, essa voz aqui, essa voz, os preparados, é como se eles não são preparados desde a eternidade para a perdição. É uma voz média, é uma voz passiva no grego. É como se ele se auto-preparasse, ou seja, é como o que a gente encontra lá em Jeremias, como a gente encontra lá em Isaías, ou seja, é uma nação que, tendo recebido tamanha bênção de Deus, desobedece, se desvia, se rebela, né? Então, eles se encaminham para a perdição que eles eles próprios estão cavucando, vão ser enterrados no abismo que eles mesmos produziram. Então, o vaso de barro não é criado, de fato ele é formado, e sabemos que não havia barro antes da fundação do mundo, né? É dito que os vasos de misericórdia foram preparados de antemão para a glória por Deus, mas não é dito quem é o agente dos preparados para a perdição, como eu coloquei para vocês. É uma voz média, é algo como a própria pessoa se auto-preparando, né? Se colocando. E no contexto das passagens do Antigo Testamento que tratam de Israel como vasos, como barro nas mãos do oleiro, a gente vê que é o caso de rebelião mesmo, né? Sabemos que Deus não predestinou Israel para a perdição, não é mesmo? Todos nós sabemos disso. Que o plano de Deus para Israel é outro, é de salvação, é de bênção, né? Deus quis salvar, mas Israel não quis. Jesus protesta, chora sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis salvar vocês? Vocês é que não quiseram. É exatamente da rejeição e do tropeço de Israel que trata Romanos, capítulo 9. A gente vai ver isso claramente no versículo 32. No capítulo 10, versículo 21. Todos os dias eu estendi, diz o Senhor, as mãos para um povo rebelde, contradizente. Não é um barro, objeto passivo nas mãos de um oleiro que tudo faz e tem um controle absoluto e é responsável pelas ações e pelas consequências. Não, esse vaso se lhe estragou nas mãos do oleiro porque o barro, o vaso, tem vontade própria. Não é por imperícia do oleiro, né? E todos nós sabemos muito bem que o oleiro é perfeito. Então, tropeçaram na pedra de tropeço, tropeçaram eles. Deus não os fez tropeçar, eles é que tropeçaram, né? Romanos 9, 32. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, veja só, Jeremias 18, 4. O vaso se lhe estragou na mão. Aí a pergunta que eu faço para vocês, se lhe estragou na mão porque Deus, o oleiro, não sabe o que estava fazendo, não tinha perícia necessária? Claro que não é o caso. Se lhe estragou na mão porque o vaso é que é rebelde. E você vê isso dentro do contexto do capítulo 18. Aí ele torna a fazer um outro vaso. Eita, que aí a gente vê claramente a rejeição de Israel
né? Eu vou transferir o reino, diz Deus já nas páginas do Antigo Testamento, e vou colocar nas mãos de um povo que produza os devidos frutos, né? Não é isso que a gente vê essa profecia lá do Antigo Testamento falando dessa rejeição de Israel. Versículo 15. Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar. Então, quem é que está fazendo tropeçar? Os ídolos. Ou seja, a idolatria, a rebelião. É um povo que se esquece de Deus. É esse o caso aqui, tá, gente? Então, o problema dos calvinistas é pegar essa analogia do oleiro e do barro, do vaso, e colocar isso fora do contexto das páginas do Antigo Testamento que tratam exatamente dessa passagem. Porque lá não tem predestinação incondicional. Lá não tem nada definido, nada taxado. Inclusive, o próprio povo de Israel pode se arrepender e escapar do juízo e da condenação, que também está ali sobre eles, como Deus ali está colocando. Arrependam-se vocês. E se eu disser para uma nação que ela vai ser destruída, se ela se arrepender, como aconteceu com Nínive, eu vou me arrepender do mal que pretendia trazer, o juízo que eu pretendia trazer sobre ela. Agora, se eu também abençoei uma nação e decretei que ela fosse edificada e tal, mas ela se volta contra mim, ela se esquece de mim, ela se rebela, aí eu também vou largar a mão. Né? É meio isso que está ali no contexto dessas passagens do Antigo Testamento, que tratam exatamente de vaso, de barro e de oleiro. E coloca exatamente Israel como esse vaso ou esse barro nas mãos do oleiro. Então não é aquela. Aí a gente pega lá, esquece das passagens do Antigo Testamento e pensa na figura um oleiro e o barro. Um barro inanimado, um barro que está totalmente sujeito nas mãos do oleiro e que o oleiro faz dele o que bem entende, e aí eles exaltam a soberania de Deus, o controle, né, minucioso de Deus em cada detalhe para forjar o barro e fazer dele o vaso que bem lhe parecer, e alguns ele faz para ira e outros ele faz para perdição, e está definida a fatura e quem é o vaso para questionar o oleiro, não é? É disso que os calvinistas, é assim que os calvinistas concluem essa passagem, que está completamente, essa conclusão está completamente fora do contexto do Antigo Testamento. Completamente fora. Então, é um erro gravíssimo que eles cometem. Gravíssimo, gente. Grave, assim não dá. Assim, eu diria, assim, elementar. Erram na base, né? Paulo está citando as escrituras do Antigo Testamento, está tratando com Israel, que é a nação eleita, né? E até mesmo chamando Israel desses vasos de ira, né? Preparados para a perdição. E ele diz claramente que eles podem se arrepender e que no final dos tempos, lá no capítulo 11, ele diz que haverá salvação, haverá um despertamento para Israel, que eles podem, ele ora para a conversão desses vasos de ira, né? Ele não entende que essa fatura está definida. Bem, é isso aí. Pela incredulidade foram quebrados. Não é isso que diz lá? Romanos 11, 20. Eles foram quebrados pela incredulidade e não por um decreto eterno de Deus. E eles podem ser reenxertados ou trazidos de volta para a mesma oliveira da qual eles foram cortados por rebelião, por incredulidade, se eles abandonarem, se eles se converterem, se eles se voltarem com fé para o Senhor. Não é isso que Paulo diz lá? Então, o próprio contexto de Romanos 9, 10 e 11 claramente ensina que por vasos de ira preparados para a perdição, não está aqui uma fatura definida a respeito de Israel, visto que Paulo ora pela conversão deles, Paulo faz de tudo, até procura colocá-los com ciúmes ao pregar o evangelho para os
os gentios, de tal modo que eles possam se voltar, ou pelo menos alguns deles se converterem, saírem dessa condição de vasos de ira, e no final dos tempos, por ocasião ali da segunda vinda de Cristo, Paulo já propõe uma esperança de um despertamento, de uma salvação maciça de judeus, né, no final dos tempos. É isso que ele diz. Então todo Israel será salvo. Não é cada judeu, mas haverá uma plenitude de judeus salvos. Então, esses vasos de ira, preparados para a perdição, têm ainda esperança. É disso que trata Jeremias, capítulo 18. Todo mundo ali tem esperança, não é? Todo mundo. Aqueles que receberam um decreto, que estão a caminho da perdição, têm esperança. Converta-se. Eu estou preparando uma desgraça para vocês. Vocês estão no caminho da perdição. Convertam-se. Porque Deus não quer cumprir esse intento de juízo. Ele quer salvar. Ele é rico em misericórdia. Maravilhoso é o Senhor. Então, tal rejeição nem sequer é final. Paulo fala sobre o seu restabelecimento, Romanos 11, 25, como eu já citei. Os que foram quebrados, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha que frase de Paulo. Romanos 11, 23, os que foram quebrados são os vasos de ira preparados para a perdição, podem ser abençoados de novo. Os vasos de ira, veja só, Paulo não usa a expressão vasos de ira para discorrer sobre predestinação, mas para falar da rejeição temporária de Israel por conta de sua incredulidade, o que, de certa forma, favoreceu a salvação dos gentios, contribuindo assim para os seus propósitos, os propósitos divinos, os propósitos de Deus. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5, 9. Deus não criou ninguém para a perdição, nem nós, nem o povo de Israel, nem mesmo os ninivitas. Jonas 4, 11. Veja a misericórdia de Deus para com os ninivitas ali. Deus também não faz acepção de pessoas. Romanos, aí o contexto de Romanos que é muito importante também, né? Romanos 2, dos versículos 4 a 11, temos aqui um apanhado desses versículos, veja só. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, veja, tua dureza, e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, porque a quem mais é dado, mais é requerido, obviamente, e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha o ensino do apóstolo Paulo. Não há para com Deus acepção de pessoas. Pergunto para vocês, calvinismo faz ou não faz acepção de pessoas? Os eleitos e os não eleitos. Deus ama quem? O mundo dos eleitos. Quando se diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira, eles fazem acepção de pessoas. Eles dizem, Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que deu seu filho para morrer único e tão somente pelos eleitos. Porque esses, sim, de fato, foram sempre amados por Deus, predestinados para a salvação, porque em Cristo morreu desde antes da fundação do mundo. Portanto, os demais não são objetos do amor de Deus. Deus faria, então, da perspectiva predestinista, calvinista, determinista, predestinação incondicional, acepção de pessoas. Dois grupos de pessoas, vasos de misericórdia e vasos de ira, são mencionados aqui. Efésios 2, dos versículos de 1 a 5, a gente encontra lá o seguinte: os cristãos devem reconhecer que houve um tempo em que eles próprios fizeram parte do grupo denominado vasos de ira. Eles eram filhos da ira. Outrora, fostes filhos da ira. Eles puderam sair de um grupo e passar para o outro, não é isso? Vocês não eram filhos. Vocês não eram povo.
Vocês não tinham alcançado misericórdia. Vocês estavam debaixo da ira de Deus. Vocês eram filhos da ira. É o que diz Paulo em Efésios, capítulo 2, nos primeiros versículos. Em Romanos, capítulo 2, versículo 1, de 1 a 5, a gente viu que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aqueles que vão rejeitando a palavra, rejeitando a bondade de Deus, eles vão se fechando em si mesmos, vão acumulando ira para o dia da ira. Eles não nasceram, né? Eles não nasceram como objetos da ira de Deus, assim, já desde o ventre. Veja, são pecadores, né? Que estão, ao longo da sua jornada, da sua vida, acumulando ira para o dia da ira, né? 2 Pedro 3, versículos de 9 a 16. Deus não quer que ninguém se perca, e a sua paciência é a razão pela qual Cristo ainda não retornou, essa longanimidade, que deseja dar mais e mais oportunidade de arrependimento e de salvação para as pessoas. Então, aí a gente vê a relevância da pregação do Evangelho, porque todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Esse nosso Senhor, Deus maravilhoso, é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais um trecho dentro do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Já não bastava Paulo ter deixado isso claro, já ali no capítulo 2, agora ele volta à mesma toada. Gregos, romanos, judeus, quem quiser. Deus não faz distinção de grupos. Os judeus são eleitos, os outros não são eleitos. Não, Deus não faz essa distinção. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Por isso, a necessidade e a relevância da pregação, né? Como pregarão se não há? Não, se converterão, como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pela predestinação incondicional. A fé não vem por um ato unilateral de Deus que regenera o coração e dá fé para um e não dá para outro. Deus não faz acepção de pessoas. A fé vem pela pregação do Evangelho. Por isso a importância da pregação, né? Não é eleição incondicional, é pregação, meus irmãos, que possibilita a possibilidade das pessoas exercerem fé em Cristo. Gentios crentes são adotados como filhos da promessa, enquanto os filhos da carne, os descendentes sanguíneos, são rejeitados por conta do quê? Da incredulidade. Então, os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm fé em Deus. Então, sejam eles judeus ou gentios. Paulo fala da esperança que tem na conversão de judeus, pelo menos de alguns mais. Então, isso a gente encontra lá em Romanos capítulo 11, versículo 14. Eles também, diz o apóstolo Paulo, se não permanecerem na incredulidade, eles também, os judeus, que são aqui no capítulo 9, denominados de vasos de ira, que estão em rebelião contra Deus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Paulo suplica a Deus para que eles venham ainda a ser salvos. Isso é que você encontra no capítulo 10, versículo 1. Só ora pela salvação de alguém aquele que crê que tal pessoa não está predestinada à perdição, né? Então, esses vasos preparados para a perdição não seriam objetos da oração de Paulo se Paulo pensasse em predestinação incondicional. Só ora, então, pela salvação de alguém quem crê que essa pessoa tem possibilidade. Se Paulo visse esses vasos de ira preparados para a perdição já numa condição irremediável, ele não perderia o tempo de interceder em favor deles, né? E de trabalhar arduamente pela conversão deles, e nem poderia apregoar
uma esperança de salvação em massa de judeus no final dos tempos. A rejeição de Israel, então, não é definitiva. Romanos 11, 1 deixa isso muito claro. Olha o contexto inteiro, né? Problema dos calvinistas. Pega o texto, gente, fora do contexto. O calvinismo predestinista. Quando eu falo calvinismo, eu estou me referindo ao predestinismo, à predestinação incondicional, à graça irresistível, todas essas coisas relacionadas, né? Uma eleição incondicional. Esses conceitos calvinistas morrem no contexto das passagens em que eles mesmos procuram se ancorar. É isso que a gente está tentando demonstrar aqui. O que vai demolir o calvinismo nesses aspectos, porque eu falo desses aspectos, porque no restante a gente caminha quase que de braçada, lado a lado, tá? Não temos problemas assim com o calvinismo como um todo, mas nesses aspectos soteriológicos, sim. Eles morrem, eles são detonados, os seus argumentos são detonados pelo contexto, meus irmãos. Calvinismo aqui morre no contexto. Examine o contexto e você pega o calvinista. Ah, mas eles são tão inteligentes, né? Estamos falando de Piper. Como é que eles incorreriam nesse erro? Bom, eles incorrem nesse erro. Eu estou aqui procurando demonstrar, né, com a máxima clareza possível como eles estão em contradição com o que Paulo está ensinando aqui, com os textos do Antigo Testamento aos quais Paulo faz referência, que Paulo cita claramente aqui. Então, eles se perdem, eles se contradizem dentro do contexto. Então, Paulo cria, sim, na possibilidade de salvação dos endurecidos judeus, como também na possibilidade de salvação de todos, sem distinção, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, né? Pois não há distinção entre judeu e grego. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Os gentios eram filhos da ira, mas agora, veja só, como eu já mencionei, os gentios crentes que anteriormente eram filhos da ira se tornaram filhos da promessa. Efésios capítulo 2, versículos de 3 a 6. Os vasos de ira podem ser transformados em vasos de honra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Olha aqui, né? Santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ele está falando de vasos que não são de honra, que precisam serem purificados. Se alguém se purificar, pode se tornar aquilo que não é, né? Olha só, pode se tornar aquilo que não é. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Veja só as advertências aos vasos de honra. Aí que vai. Tem os vasos de honra e os vasos de desonra, de ira. Os vasos de ira, Israel. Os vasos de honra, os que estão se convertendo. É disso que está falando. Os gentios convertidos, não é? Ou judeus e gentios convertidos. Aos que Paulo chamou de vasos de misericórdia, preparados de antemão para a glória, capítulo 9, versículos 23 e 24, a estes mesmos ele adverte agora no capítulo 11, versículo 22. Olha o que ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Que história é essa de uma vez salvo, salvo para sempre? Que história é essa de, sabe, sou vaso de misericórdia, estou preparado desde a eternidade para a salvação? Olha aqui. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Não está falando de alguém que pensa que está falando de alguém que está e que vai ser cortado se incorrer no mesmo erro que levou ao corte dos ramos naturais. Porque se Deus não poupou os ramos naturais
não vai poupar a ti também. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10. Mas esmurro meu corpo, aí no versículo 9, né, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 29, Paulo diz, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Paulo vigia também. Paulo combateu o bom combate, ele guardou a fé. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Né? E 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo fala que, embora o povo de Israel tenham sido batizados em Moisés, na nuvem e no mar, tenham comido de um só maná, tenham sido libertos, redimidos, salvos, abençoados, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto e jamais herdaram a promessa, a terra prometida. E Paulo diz, isto está lá registrado para nossa advertência, para que não incorramos o mesmo erro deles. Quem está em pé, cuide para que não caia. Olha o contexto do que Paulo está falando. Gente, não tem como fugir. Não dá para fugir. Paulo explica a si próprio, tá? Enquanto o destino do povo de Deus está definido, todo Israel será salvo, o destino dos indivíduos está condicionado à fé no Messias, a sua permanência na fé, né? E tudo mais. Sendo, portanto, necessário estar em Cristo pela fé e nele permanecer até o fim, como a gente encontra em passagens como João, capítulo 15, né? Mateus, capítulo 24, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. O destino da nação de Israel poderia ter sido outro. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma. E esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Jeremias 38, versículos 17 e 18, dizendo claramente que o cativeiro babilônico poderia ter sido evitado caso houvesse obediência à voz de Deus. Deus está colocando dois futuros. Deus está dizendo que há duas possibilidades claras. Uma, se houver obediência e arrependimento, se houver, sabe, se seguirem a orientação de Deus, e outra, se não seguirem. Isto, meus irmãos, vai contra tudo o que o calvinismo apregoa, que é um determinismo fatalista, sabe, Deus já determinando, decretando desde a eternidade todas as coisas que vão acontecer. A fé, então, vem pela pregação e não pela eleição incondicional, ainda que Paulo afirme que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, ele trabalha e orava para que a salvação dos judeus pudesse acontecer, pelo menos mais alguns. O endurecimento de Israel, então, não é definitivo. Os ramos cortados podem voltar a ser enxertados, e é por isso que Paulo também ensina que a fé vem pela pregação e não pela eleição incondicional. A fé vem pela pregação. Meus irmãos, de outra sorte, toda pregação seria vã, pois seria desnecessária para aqueles que são eleitos e inútil aos que não são eleitos, que já estão destinados à perdição segundo a perspectiva calvinista. E a exortação para salvar e arrebatar as almas que estão a caminho do fogo da perdição, que a gente encontra lá na carta de Judas, capítulo 1, ou versículo 23, seria totalmente descabida. Arrebate aqueles que estão a caminho da salvação. Como podemos fazer isso? A caminho da perdição. Como? Se os que foram predestinados desde a eternidade jamais estão a caminho da perdição.
jamais estão sujeitos a ela. Bom, pois, segundo o calvinismo, as almas dos eleitos jamais estariam sujeitas ao risco do fogo do inferno, e as dos não eleitos jamais poderiam ser salvas ou arrebatadas do fogo para o qual estão inexoravelmente destinados. Bom, por aqui a gente encerra esse período aqui. Perguntas, considerações, comentários, fiquem à vontade. É com vocês, hein, pessoal? Ficou alguma dúvida a respeito desse ponto? Tudo tranquilo para vocês? Oi, Então, Bispo. sim, pode falar, Ju. Essa parte que o senhor falou do ler, do vaso, que está lá em Jeremias, é, a mesma coisa acontece com a gente, né? Assim, quando Deus fala, será que eu, sendo Deus, não posso fazer com vocês o mesmo que eu fiz com Israel? Quando a gente está trilhando um caminho de erros, vamos dizer assim, que há um arrependimento, é aonde a gente, como um vaso mesmo, né, nas mãos de Deus, a gente tem que permitir o tratamento para chegar a uma perfeição, né, um grau de amadurecimento e crescimento, né? Também não vem para nós essa passagem, né, como Com um certeza. povo de Deus. Com certeza. E quando você vê lá todas as profecias do Antigo Testamento em relação ao povo de Israel, quantas vezes Deus estendeu a mão, né? Aliás, ele diz isso claramente nesse contexto aqui de Romanos capítulo 9, 10 e 11. Quantas vezes? Quanta oportunidade. E ele está dando mais um aviso ali, olha, vocês já aprontaram muito, agora vou trazer juízo sobre vocês. E mesmo nessa hora ainda fala, arrependam-se, para que esse juízo não aconteça. Né? Veja ali, no caso de Jeremias 38, eles estão, Uhum. ali está a porta de ser, a nação está prestes a ser destruída pelos, pelo, por Nabucodonosor. E Deus ainda coloca uma saída. Olha, se você fizer isso, fala para o rei, se você fizer isso, o resultado vai ser diferente, vocês vão escapar. E mesmo assim, a desobediência acontece, né? Então, Deus muito misericordioso. É a mesma coisa conosco. Gente, quanta misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. O Senhor estende a mão, o Senhor dá chance, dá oportunidade, né? Mas ai de nós, se não atentarmos para tão grande salvação. Então, o Senhor está conosco. Pedro nega, Jesus vai ao seu encontro, o Senhor está sempre estendendo a mão. Ele é muito misericordioso. Ou você, veja o capítulo 2, ou você ignora que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, né? É isso aí. Agora, cuidado quando a bondade de Deus é rejeitada vez após vez, como aconteceu no caso da nação de Israel. Então, realmente, Jô, essa mensagem se volta para nós. Né? E por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele coloca a nação de Israel como modelo, né, de advertência para nós. Eles foram batizados? Foram. Na nuvem no mar, em Moisés. Comeram do maná? Comeram. Então, todas as referências à salvação foram redimidos, foram conduzidos, mas o Senhor não se agradou deles, em razão porque pereceram no deserto. Quem está em pé, cuide para que não caia. Portanto, uma grande advertência para nós. Obrigada, Bispo. Valeu. Mais algum comentário? Ou pergunta?
Senão, caminhamos agora para o intervalo e depois retornamos daqui uns 15 minutos aproximadamente, ali por volta, 15 para as 9, retornamos, tá bom? Então vamos ter um momento de refrigério agora, daqui a pouco a gente retorna. Deus abençoe.